É, então, vamos. Boa noite, nossos associados da Sociedade Científica de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte. Boa noite, professora Janeuza Souto, que é um prazer termos, contarmos novamente com sua colaboração com a nossa sociedade. Boa noite, diretores da SOGORN, boa noite, associados. E é isso. Coincidentemente, hoje, no nosso estado, a nossa governadora e a Secretaria das Mulheres e da Igualdade de Gênero comemora hoje o Dia Estadual do Feminicídio. E a gente está aqui, a sociedade está aqui, reunida para discutir a atualização e os aspectos todos que envolvem a questão da vacinação contra a Covid-19 durante a gravidez, é muito oportuno e pertinente, tendo em vista os assustadores dados de mortes maternas que a gente tem no nosso país e também no nosso estado. Então, é também uma forma de violência contra as mulheres, né? Essa questão da falta de proteção da gestante com relação à grande exposição e à vulnerabilidade que ela tem diante de uma infecção por Covid-19. Como já oportunamente discutimos em 11 de fevereiro com a professora Silvana Quintana e a professora Janeuza, naquela época, no início desse semestre, ainda quando o Programa Nacional de Imunização não havia trazido a inclusão desse grupo vulnerável, desse grupo tão presente, tão importante da nossa família e da nossa sociedade para o programa, e já naquela ocasião, fruto dessa discussão, fruto dos ensinamentos, dos conhecimentos da professora Silvana e da professora Janeuza, nós emitimos um posicionamento para a Secretaria Estadual de Saúde, que temos certeza que foi de grande valia nesse sentido, para aqui no estado do Rio Grande do Norte, implementar a vacinação de gestantes, puérperas e lactantes. É assustador o número de óbitos que a gente já teve esse ano por Covid, né? Há pouco tempo recebi da Secretaria, através da nossa diretora Elvira, representante do Comitê de Mortalidade Materna, os dados já registrados nos registros epidemiológicos da CESAP com relação à morte de mulheres no Rio Grande do Norte por Covid são assustadores. Em 2021, nesses primeiros meses, a gente já dobrou a quantidade de mortes de mulheres que tivemos, mortes maternas do ano de 2020. Né? Temos registro de 56 óbitos maternos, dos quais 45 óbitos foram decorrentes de Covid, que ainda não estão certamente inseridos nos registros do Ministério da Saúde. Então, é uma grande crise na saúde que a gente vive nesse momento, é um grande esforço que devemos ter, e nada mais importante que a sociedade científica leve esse conhecimento para os seus associados, que tire, nesse momento, de privilégio com a professora Janeuza aqui, uma expert no estudo da imunologia celular, com formação na UFPB, com pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Ribeirão Preto, com pós-doutorado na Universidade de Glasgow, e sendo professora de 2 programas de pós-graduação do Centro de Biociências da nossa UFRN, e com interesse nesse tema e com estudo nesse tema da infecção por Covid-19. Então, é muito bom que a SOGORN, depois de alguns meses, e vendo também que alguns aspectos já mudaram com relação ao conhecimento, com relação à publicação de novos trabalhos, que a gente possa estar novamente aqui debruçado sobre essa discussão. Sabemos, hoje procuramos falar com a Comissão Provisória de Vacinas da Febrasgo, para saber
e a Comissão de Vacinas está defendendo realmente essa discussão, a possibilidade de intercambiabilidade, nos informou que isso ainda não aconteceu em São Paulo, mas hoje o grupo de lá estava reunido com o governador de São Paulo para brigar nesse sentido, que o estado de Goiás também já está defendendo a intercambiabilidade entre vacinas para proteção dessas mulheres, e a gente já viu que no Fantástico de há 15 dias atrás, já saiu uma reportagem que o estado do Ceará e o estado do Rio de Janeiro também já adotou esse posicionamento. Então, é muito bom que a gente, juntando aqui a expertise, a experiência e o conhecimento da professora Janeuza com os colegas associados que fazem obstetrícia, que se dedicam à gestação, que se dedicam ao pré-natal, para a gente ter esse momento de discussão e de amadurecimento com relação a uma série de questões. Eu tenho certeza que será um momento muito rico para todos nós e para a nossa sociedade. Então, professora Janeuza, mais uma vez, é um prazer grande contar com a sua disponibilidade, com a sua contribuição, e é isso. A palavra é sua agora. Boa noite a todos da Sogorn. Eu agradeço o convite de Robson, e mais uma vez aqui presente com vocês. É um prazer estar participando, né, desse momento e trazendo, né, essa discussão. Eu acho ela bastante pertinente. Como Robson falou, aquela discussão em fevereiro ela foi bastante produtiva, né, e gerou bons frutos, né, fez esse levantamento dessa discussão no Brasil inteiro, e rendeu o fruto da gente poder fazer essa discussão em nível nacional e trazer essa vacinação para um grupo, que é um grupo de vulnerabilidade na área de Covid-19. A gente vê um número crescente, bastante assustador, de mulheres grávidas e puérperas adoecendo com Covid-19, né, fazendo forma grave da doença, e inclusive com alto índice de mortalidade. O Brasil é o país com a maior taxa de mortalidade de grávidas por Covid-19. Então, eu trouxe hoje alguns dados que a gente tem, não só das vacinas em grávidas, como também das vacinas de uma maneira geral, para a gente fazer uma discussão ampla, né, um debate mais aprofundado, para embasar sobre realmente essa intercambiabilidade que possa ser feita na grávida para protegê-la, especialmente com o avanço de novas cepas, particularmente, no caso de variantes, né, particularmente a Delta. Então, eu vou projetar para vocês alguns slides que eu trouxe para facilitar a nossa discussão. Tá projetando aí para vocês? Eu não consigo visualizar? Sim, sim. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, essa vacinação em grávidas e puérperas, né, contra a Covid-19. Então, o governo federal, né, ele orienta, essa última orientação dele, a retomada, né, da vacinação das gestantes e puérperas, especificamente com a vacina da Pfizer, né, e da Covid e da Coronavac, deixando de fora, obviamente, né, por conta do problema que aconteceu já, as vacinas de vetores virais, no caso da AstraZeneca e também da Janssen. E ele orientou também a não realização, né, da intercambiabilidade, pelo menos até um debate mais aprofundado. E aí eu trouxe essa recomendação, né, então, falando que o Ministério orientou que os imunizantes aplicados em gestantes devem ser da Pfizer e Coronavac, que não possuem o vetor viral, já que essa AstraZeneca e Janssen ficando excluída da vacinação de gestantes e puérperas justamente por usarem esse tipo de vetor. E o Ministério também ressaltou que não devem ser combinadas, né, doses de diferentes vacinas na imunização, no caso, a intercambiabilidade. Então, pelo menos até o momento, é essa orientação, mas lembrando que o Ministério é aberto a esse tipo de discussão, ele tem um grupo científico lá que é sempre aberto à discussão, e o PNI está em constante mudança, né? Então, o ministro afirmou que a intercambiabilidade nas gestantes não é aconselhada, pelo menos no momento, porque ainda não tem estudos, né? Então, essa orientação é de tomar a primeira e a segunda dose do mesmo imunizante, não sendo recomendado, né? Não é recomendado, porque não há evidência científica acerca da intercambiabilidade de vacinas nas gestantes. De fato, não tem nenhum estudo. Todos os estudos que tem até agora publicados ou em preprint de intercambiabilidade são com pessoas que não estão em estado de gestação, né?
Então, e também com N muito pequeno, que é outra observação que a gente faz. Mas são dados bastante interessantes, né, mostrando que a intercambiabilidade, quando usa, por exemplo, vacina de vetor viral, como a AstraZeneca, e usando como segunda dose uma vacina de RNA, que seja Pfizer ou Moderna, faz uma estimulação bastante potente, né, da resposta imunológica da pessoa que recebeu aquela segunda dose, né, heteróloga, como a gente chama. Então, segundo o ministro, né, a combinação de vacinas não está autorizada em nenhum público aqui no Brasil, né? A intercambiabilidade ainda não está autorizada, ela ainda é motivo de estudos, apesar de outros países já estar adotando, né, esse tipo de aplicação. Vários países na Europa e também no Canadá, né, eles já estão adotando essa intercambiabilidade por conta de alguns problemas que surgiram, vocês, senhores e senhoras, têm esse conhecimento, né, de alguns problemas que foram relatados no uso de vacinas de vetores virais, tanto nos Estados Unidos, Canadá, como na Europa, e aqui no Brasil também a gente tem relato, né, de problemas, por exemplo, de formação de trombos com o uso das vacinas de vetores virais. Por conta disso, né, países da Europa suspenderam o uso da AstraZeneca, alguns retornaram, mas começaram a fazer, né, o uso da intercambiabilidade, e aí começaram estudos, e esses estudos que saíram, alguns já estão publicados, outros em pré-print, mostrando que essa intercambiabilidade ela é funcional e faz uma boa resposta imunológica, tanto celular quanto humoral. E aí eu trouxe esse trabalho aqui, que ele está no pré-print da Lancet, né, que ainda não é nada a ver com intercambiabilidade, mas mostrando que eu entendo que o Ministério da Saúde, ele fez essa estratégia de deixar nossas grávidas que tomaram a AstraZeneca e fazer a segunda dose da AstraZeneca depois de 45 dias, né, de ganhar o bebê, ou seja, só após o puérpero delas, que elas vão poder fazer a segunda dose, porque eles já têm um conhecimento desse estudo. Né? Esse estudo ele está no pré-print da Lancet, mostrando que depois que eles fizeram um estudo de aumentar a extensão da vacina e ver se ela melhorava ou não a sua capacidade imunogênica. E, surpreendentemente, esse estudo, né, eles mostram que essa extensão da segunda dose, ela melhora a imunogenicidade e a tolerabilidade não é alterada, né, ou seja, a capacidade de causar efeitos adversos. Então, é um dado muito interessante. Eles fizeram isso por um motivo, que eu tirei isso do texto do artigo, mas aqui no Brasil, para a gente tem um outro sentido, né? Então, muitos países não podem ter segunda doses em 12 semanas, levando a intervalos ainda maiores e incertezas dos legisladores sobre se a proteção contra a Covid-19 será mantida. O que aconteceu conosco com o quê? Com a Coronavac, né? Já que não há dados sobre os intervalos entre a primeira e a segunda dose que se estendam além desse limite. Nós experienciamos isso aqui no Brasil, né, com a Coronavac, quando faltou insumo, não chegou a tempo suficiente para a produção de mais Coronavac, mas como a gente já tem experiência com outras vacinas, que a gente sabia que se demorasse um tempinho, isso não ia alterar muito, porque a gente sabe, fica célula de memória, e dá para esperar um tempo aí, e a pessoa ser imunizada e fazer essa resposta imunológica, mas não teve esse estudo, que o ideal era que o grupo da Coronavac fizesse esse estudo como o pessoal da Oxford fez, que é isso que eles estão mostrando nesse artigo aqui. E o dado é muito interessante. Então, eles mostram inicialmente, olha, isso aqui é com uma dose, os níveis de anticorpos, mostrando que até 300 dias, né, depois da dose 1, o nível de anticorpo ele cai um pouco, né, mas ele permanece acima dos níveis basais. Então, assim, mostrando que a vacina, mesmo com uma dose, ela segura aí os níveis de anticorpos, né, chega ali na metade ainda, né, ali com 180 dias, ainda com níveis bastante interessantes de anticorpos. Assim como resposta celular, porque não basta só você, né, produzir anticorpo, a vacina tem que induzir uma boa resposta celular. Só lembrando, né, aí da imunologia, uma boa produção de anticorpo pelo linfócito B depende de uma boa resposta do linfócito T, o T auxiliar, porque é ele quem ajuda a célula B a fazer a produção do anticorpo neutralizante. Se o linfócito T e B, eles não interagem bem, a gente não vai ter o anticorpo neutralizante. A gente só tem anticorpo neutralizante se célula T e célula B interagirem. Por isso que sempre que tem estudo de anticorpo, eles mostram o estudo de célula T também. E olha só, ela se mantém, né, tem um pico
da resposta ali no início, quando tem bastante imunizante, e depois ficam as células de memória, que a gente chama memória de longo prazo, né? Essas células de longo prazo já tem vários estudos mostrando que elas se mantêm. Tem uns estudos muito bonitos que estão saindo aí na Nature, mostrando, né, depois de alguns meses, os indivíduos que foram vacinados, infectados também e também vacinados, eles tiram as células de memória, né, colhem as células de memória e vê que tem essas células, né? Por exemplo, célula de memória, linfócito B, secretor de memória, o que a gente chama de plasmócito de vida longa, ele fica residindo na nossa medula. E eles conseguiram trabalhar alguns pacientes, o N é bem pequeno, porque tem que ser, porque você tem que ter um voluntário que vai lá mensalmente para estar doando, não é mensalmente, a cada 3 meses, para estar doando medula, e eles avaliando a presença desses plasmócitos de vida longa lá. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa referência para vocês, que é um trabalho muito elegante, que foi publicado recentemente na Nature. Tá? Então, mostrando essa função do linfócito aí, permanecendo aí, está vendo, por alguns dias depois dessa vacinação. E esse dado aqui é o mais interessante, ele é meio estranho aqui, mas dá para a gente entender que após a vacinação, ó, após a primeira dose, isso aqui é o dado negativo, que é antes de ter o reforço, né? Ou seja, da segunda dose. Então, eles mostram que depois da primeira dose, você pode esperar até aí 11 meses, que é essa linha mais escura, e você tem uma boa produção de anticorpo nesses indivíduos. Veja só, que coisa bonita, né? E aí você dá o reforço, quando você dá o reforço, ó, olha só como explode a produção de anticorpo quando espera esse tempo maior, né? Esses foram grupos que eles estudaram, né? Dentro do estudo de fase 3 da vacina, eles estudaram esses grupos específicos, com 8 a 12 semanas, com 15 a 25 semanas e com 44 a 45 semanas. E aí, esses níveis de anticorpos, eles mediram 28 dias após a segunda dose, né, nos diferentes intervalos. E vejam só os níveis de anticorpos como crescem quando dá a segunda dose depois de 44 a 45 semanas. Então, eu entendi depois, porque o Ministério da Saúde, ele fez essa extensão, né, da segunda dose das grávidas sem muita preocupação, eu acredito, tendo conhecimento desse estudo, né? Mas qual é a preocupação disso? A gente está com a variante agora, Delta, e ela dribla isso aqui. A Delta, ela evade essa resposta aqui da primeira dose, ela precisa das 2 doses. Esse é o grande problema. Para a nossa cepa original, ela protege muito bem. Agora, para P1, por exemplo, uma dose já não protege, baixa bastante, né, a proteção, e ela precisa que as 2 doses sejam efetivadas. Para a cepa original, uma dose da vacina da AstraZeneca, ela tem 76% de proteção, que é muito interessante essa proteção. Agora, para a cepa nova, né, para a cepa Delta, e já está sendo mostrado isso na Europa, apesar dela não causar uma mortalidade tão grande, mas está aumentando a quantidade de infecção. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande de pessoas já vacinadas com as 2 doses. Ela diminui a eficácia mesmo com 2 doses, mas ela não causa vamos dizer, a mortalidade, né, que causa em indivíduos não vacinados. Mas uma dose, ela não protege, um dado que eu vou mostrar mais na frente, que foi publicado recentemente na Cell, mostrando que tem necessidade de fazer as 2 doses, que é aqui que a nossa grávida fica desprotegida. Que aí vem, né, isso aqui é só, e outra coisa, aqui é só mostrando, né, que os títulos de anticorpos, eles foram testados nesse estudo para as variantes, e eles foram significativamente maiores após a segunda dose do que antes da segunda dose, né, o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Esse dado eu não consegui trazer, porque como está no pré-print, ele está no apêndice, e eu não consegui entrar no apêndice do pré-print. Eu não sei por quê, que normalmente a Lancet libera. Tá? E aí eu trago esses dados que foram publicados no New England, né, sobre os dados de segurança de vacina de RNA na grávida. Foram os primeiros dados, né, que eles fizeram uma análise nos bancos de dados que as grávidas que tomam vacinas ficam colocando as informações nos bancos de dados americanos. Isso aí é tanto de vacina de RNA, tanto da Pfizer como da Moderna. Então, eles trabalharam com um banco de dados de mais de 30 mil mulheres grávidas,
para pegarem esses dados de reatogenicidade, né, para ver a segurança da vacina. E esses dados que eles analisaram mostram que os dados, né, de efeitos adversos são muito similares entre as grávidas e não grávidas, tá? Aqui está grávidas e não grávidas. Então, mostrando que tem muita similaridade em relação à dor, à fadiga, dor de cabeça, mal-estar, febre, mialgia em geral. Então, são dados muito similares, né, entre mulheres grávidas e não grávidas. E em relação, né, à perda de gravidez ou danos dados neonatais, eles mostram aqui que os dados são muito parecidos à incidência já publicada, por exemplo, aborto espontâneo, natimorto, nascimento prematuro, entre outros dados. Os dados com a vacina são muito similares à incidência já publicada, então não tendo muita diferença entre as mulheres que foram vacinadas, né, ou mulheres o índice de incidência normal já publicado para esses eventos, mostrando então, né, que a vacina, ela se mostra segura nessas mulheres que tomaram esse imunizante. E aí, esse outro trabalho, né, que foi publicado no JAMA, já mostra dado de imunogenicidade, né, que são dados importantes, tanto em segurança, como para saber se a vacina, ela vai fazer o efeito protetor nesse grupo. Lembrando que a fisiologia da grávida, obviamente que os senhores sabem isso muito melhor do que eu, né, ela é totalmente diversa de um indivíduo que não está grávido, então, de uma mulher que não está grávida. Então, eles avaliaram, né, os dados de imunogenicidade e os dados são excelentes. Eu acredito que vocês já devem ter visto esse trabalho, é um trabalho belíssimo, mostrando que, aí eles mostram aqui, grávidas e lactantes vacinadas produzem mais anticorpos do que aquelas que tiveram a doença natural. Esse trabalho é belíssimo. Quando eu vi, eu fiquei encantada, né, mostrando aqui a não grávida, né, a mulher grávida e a lactante. Isso aqui é a produção de anticorpo dela, e aí sempre os estudos de vacina comparam com pessoas que têm a doença. E mostrando aqui pessoas, né, que tiveram a doença, tanto as grávidas como a não grávida. E aqui não basta só ver título de anticorpo, né? Eles veem que os anticorpos são neutralizantes. E além de mostrar anticorpo neutralizante, mostra a função desses anticorpos, vendo a atividade deles em fazer o quê? Se ligar num vírus e a célula ir lá e ou fagocitar esse vírus, ou fazer citotoxicidade celular. Então, eles viram ativação de complemento, ação de neutrófilo, ação de monócito, tá vendo? Ó? Mostrando que esse anticorpo liga e faz o seu efeito efetor. Então, um trabalho muito bem conduzido. E viram também que esses anticorpos estavam presentes tanto no cordão umbilical como no leite materno. Ou seja, é anticorpo que a mulher produziu, ela estava presente lá no cordão umbilical, ou seja, indício de transferência, né, placentária, né, anticorpo IgG, claro, que é o único que atravessa a placenta. Então, está aqui, ó, passando da mãe para o cordão umbilical, né? Esses anticorpos têm capacidade neutralizante, e eles estão presentes aqui, tanto IgG como IgA, né, presente também no leite materno, tá? E com capacidade neutralizante. Então, como eu falei para vocês, é realmente um trabalho bem conduzido. E viram a resposta celular após a vacinação, né? Mostrando que essas mulheres fazem, e eles fazem essa resposta celular dosando interferon. Eles pegam as células dessas mulheres, estimulam in vitro, né, com um antígeno vacinal, que essa célula é de memória, e elas vão secretar interferon. E eles veem, né, e veem as subpopulações, CD4 e CD8, tá vendo? Ó, de memória, mostrando aqui a resposta, né, comparando com as não grávidas, as grávidas e as lactantes, mostrando, então, uma excelente resposta celular. E eles testaram contra as variantes, né, a alfa e a beta. Lembrando, a alfa, eu sempre colo, porque eu ainda não decorei, a alfa é a do Reino Unido e a beta é a da África do Sul, né? Então, mostrando, ó, que tem resposta contra elas, e quando ele vê anticorpo neutralizante, ó, tá vendo, já mostra que cai um pouco, tá vendo, ó, a capacidade de neutralizar, porque não basta só ter o título de anticorpo, tem que mostrar que esse anticorpo está grudando, está ligando, né, não deixando que esse vírus infecte uma célula, que é o ensaio de neutralização. Então, ó, ela cai um pouco a capacidade de neutralizar. Mas uma coisa interessante, a resposta celular, ó, extremamente eficiente, certo? Então, porque na COVID não basta só produzir anticorpo. Tem uma coisa muito importante na COVID, que é a resposta celular eficiente, de linfócito T, CD4 e CD8. Né? Essas células são muito importantes para combater esse vírus. O linfócito T, CD4, ele ajuda muito o CD8,
na sua função efetora, e CD8 é extremamente eficiente em controlar a proliferação viral. Tá? Então, mesmo que eu tenha um anticorpo que está baixando a sua capacidade de neutralização, eu tenho linfócitos aqui, ó, TCD4 e TCD8, que mesmo na presença das variantes, não cai a capacidade deles. Isso é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Porque o anticorpo, ele liga em regiões do vírus que ele faz essa alteração, né, durante essas variações dele. A resposta de linfócito T normalmente acontece para antígenos que não são nessas regiões onde o vírus faz essa alteração, que isso é uma coisa muito boa para a resposta imunológica. E aí, sobre a intercambiabilidade, né, aqui em cima está escondidinha a pergunta, posso tomar, né, vacinas de diferentes fabricantes? Sobre a intercambiabilidade de vacina. Então, esse estudo é um estudo espanhol, que mostra que sim, né, ele foi publicado na Lancet recentemente, né, teve uma grande propaganda, né, desse estudo, quando esse grupo espanhol publicou esse dado. Tem um outro também, o preprint, agora acho que é em inglês, mostrando também, né, confirmando esses dados, mostrando que quando você faz, né, esse estudo, essa intercambiabilidade, ó, você realmente consegue fazer uma boa resposta, né, e essa resposta, ela produz anticorpos, né, neutralizantes, aqui é título de anticorpo, né, e aqui o anticorpo, ele é neutralizante e faz a resposta celular, né, aqui lembrando que é importante também fazer a resposta celular, não só produzir a resposta humoral, como fazer a resposta celular. Então, mostrando aqui, ele faz os dois eventos. E aí eu falei para vocês de um estudo recente, né, mostrando que é esse estudo da CEL, que as vacinas, elas perdem um pouco a eficácia dela em relação às variantes, e principalmente em relação à variante Delta, né, que é essa aqui que nos causa tanta preocupação. Então, aqui, ó, mostrando a vacina da Pfizer, né, e a vacina da AstraZeneca, tá vendo? Ela mostra que ela perde, a vacina da AstraZeneca, uma das que ela perde mais eficácia é contra essa variante beta, né, que é a africana, e agora ela está realmente bastante, ela tem vamos dizer, uma menor eficácia, né, para a variante indiana, são as que ela apresenta menor eficácia, tá vendo? Depois da africana. E eu não sei se vocês viram, ontem saiu no jornal, né, que o Brasil vai começar a fazer teste de uma nova vacina da AstraZeneca, alterada justamente para fazer cobertura dessa variante aqui, dessa variante beta, que é africana, né? Hoje de manhã eu dei uma entrevista no Bom Dia explicando sobre essa vacina, a gente pode conversar sobre ela. E aí eles fizeram esse teste, né, tanto com a vacina da Pfizer, como com a vacina da AstraZeneca, mostrando, tá vendo, ó, eles pegaram o soro de pessoas que já tinham sido vacinadas, né, eles escolheram soro da Pfizer, né, pessoas que tinham sido vacinadas com a Pfizer, de 4 a 14 dias após a segunda dose, com as pessoas que tinham recebido a vacina da Pfizer com um intervalo de 3 semanas, e aí testaram isso para fazer neutralização, né, desses vírus, ensaios de neutralização, contra essas variantes. E eles observam ó, que cai um pouco a capacidade, mas mesmo assim eles conseguiram ver que tinha neutralização. A mesma coisa para a AstraZeneca, sendo que o soro foi colhido de 14 a 28 dias após a segunda dose, com um intervalo de 8 a 14 semanas entre as doses. E olha, é um pouco mais, tá vendo, perde um pouco mais de efetividade, tá? Mas mesmo assim, ela ainda continua fazendo neutralização. Mas precisa que tenha as 2 doses para fazer isso. Com uma dose só, olha o que é que acontece. Isso aqui é uma dose só da Pfizer, viu? Contra a Delta. Então, mostrando, ó, ali com 28 dias, após 4 semanas de ter recebido a primeira dose, ele ainda consegue proteger alguma coisa. Olha com 10 semanas, cai. Não faz nenhuma proteção, 0 indivíduos aqui que consegue fazer essa proteção, né? Mostrando que realmente tem necessidade das 2 doses para fazer a proteção contra essa variante Delta. Então, não está escutando nada, diga aí. Não está escutando não, eu falando? Vocês estão escutando eu falando? Tá sim, está escutando. Foi uma interferência indevida. Ah, eu assustei agora. Ai, meu Deus, eu falei esse monte todinho e as pessoas não escutaram. Certo. Pronto, então era isso que eu tinha para falar, e só voltando aqui na história dessa formulação nova da vacina, né, da AstraZeneca, eles estão fazendo uma vacina com vetor viral igualzinho, só que ele vai ter a sequência a sequência da espícula, né, que tem alteração
da composição da espícula que tem nessa variante nova, né, que é essa variante africana, que ela realmente tem um problema muito grande de proteção, como vocês veem aqui, ó, tá vendo? Que ela menos faz proteção, e eles vão começar a fazer esse estudo aqui no Brasil. Eles vão testar em pessoas que não receberam nenhuma vacina, vão fazer o teste em pessoas que já receberam uma dose da AstraZeneca original, e vão fazer uma terceira dose em pessoas que já receberam as 2 doses da AstraZeneca ou 2 doses da Pfizer. Então, serão esses 3 grupos de teste, né? Em torno de 800 pessoas serão testadas aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, tá? Então, é isso que eu tinha para falar e deixar espaço para a discussão, que eu acho que o mais importante é a discussão, né? Estou à disposição para Com certeza, Janeuza. Muito bom lhe escutar, muito didático a sua explanação. É prazeroso mesmo ver você falar e trazer esses últimos estudos mostrando tão bem para nós, né? Eu estou aqui aguardando as perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta bem besta enquanto as outras chegam. Tenho mais perguntas. O que é que eu falo para você falou muito bem da relação que tem que ter entre a célula T e a célula B, né? O que é que nós falamos para uma paciente que chega, que diz que tomou as 2 doses da vacina e que foi fazer a pesquisa de anticorpos neutralizantes e não encontrou esse resultado, né? Pronto, então, o que é que a gente... Isso, o que é que normalmente a gente fala? São algumas situações que podem ter acontecido, né? Primeiro que esses testes, eles não são testes indicados para a gente fazer teste de vacina, porque, na verdade, a gente não faz esse tipo de teste, a gente não tem ainda um correlato de proteção, né? Qual é o correlato de proteção? Ainda se discute muito, é o anticorpo neutralizante? Pode ser, mas será que é mais a célula? A gente não sabe. Por exemplo, a gente está vendo que o anticorpo cai ali, mas viu como a célula está lá em cima? Então, o anticorpo pode sair, minha célula está lá em cima, e eu ficar super protegido, entende? E meu anticorpo caiu, mas quando eu entrar em contato com o patógeno, ele sobe de novo. Então, o fato do anticorpo cair não quer dizer que eu não estou protegido, porque eu tenho minhas células de memória, entende? E quando o patógeno entrar em contato comigo, ele vai ser produzido de novo. Por isso que esses ensaios não são confiáveis, para me garantir, porque a gente não sabe quanto tempo esse anticorpo é produzido. Para alguns pacientes, ele é produzido, e a gente já tem trabalhos mostrando isso, que eles ficam até 8 meses, mas tem paciente que ele é produzido e cai rápido. Mas fica a célula de memória lá. Tem a célula de memória dele. Mesmo caindo o anticorpo, tem a célula de memória. E quando essa célula for acionada, o patógeno entrar, essa célula vai ser acionada. Que é a célula T. Que é a T e a B, as duas. A memória faz para as duas, né? Aí tem a célula B de memória circulante, que ela é pequenininha, redondinha, fica circulando, fica no nosso linfonodo, fica no nosso baço, e tem o plasmócito de memória, que aí ele fica lá na nossa medula. E ele fica secretando anticorpo, que esse anticorpo pode ser detectado ou não, depende de como é a estimulação ali na medula, de hormônio, etc. Tem uma pergunta aqui que é exatamente uma pergunta que diz respeito mesmo a nossa a que posição devemos adotar nessa recomendação. De acordo com o exposto, devemos recomendar a intercambiabilidade, principalmente por causa da proteção contra a Delta? A minha grande preocupação é essa. É assim, tudo bem, a AstraZeneca, ela faz a proteção, faz, para a nossa cepa original, faz um pouco aí para P1, como vocês viram, cai, né? Ela reduz a proteção, mas a nossa preocupação é a Delta. O como essa Delta vai avançar, né? E aí não tem estudos, né, de segurança e de imunogenicidade com grávidas, que é outro ponto a ser ponderado. E aí vocês têm que realmente fazer esse debate na sociedade, com os especialistas, porque tem imunologistas da área também, né, de gestação. E aí acho que tem que fazer esse debate com todo o grupo e ponderar, né, sobre o assunto. Eu não vejo problema de se fazer isso. Primeiro, a vacina da Pfizer, ela é uma vacina
de RNA que já está sendo usada, né, nas grávidas. Então, as grávidas já foram vacinadas com a AstraZeneca, a vacina já entrou no organismo dela, já fez o primeiro processo de imunização e já gerou células de memória naquele organismo. Vai entrar uma outra vacina, que é uma gotinha de gordura, carregando um RNA mensageiro que vai entrar na célula e vai estimular a célula a expressar a mesma proteína que ela já viu. O mecanismo vai ser esse. O mecanismo da AstraZeneca foi qual? Era um vetor viral carregando a informação genética, ele entrou na célula dessa mulher, estimulou, essa célula entrou nessa célula, entrou lá no núcleo e jogou o DNA, né? Ligou no núcleo e jogou o DNA. O DNA foi transformado num RNA mensageiro que foi para o citosol. Fazer a mesma coisa que o RNA da Pfizer vai fazer. Entende? Que é fazer a célula dela expressar a espícula. A diferença aí é somente que vai chegar para ela o RNA pronto. A diferença é essa. Que eu não vejo, né, pelo menos pensando bioquimicamente, quimicamente, grandes problemas nesse sentido. Tá. Enquanto surge mais uma pergunta, eu vou perguntar uma outra coisa. Como eu sei, através de Liane Ramalho, que é da Secretaria Estadual de Saúde, e conversando com você, que você está participando da discussão do Comitê Estadual de Vacinação, se nessa discussão do comitê, se foi apresentado algum dado estatístico com relação ao número de gestantes que a gente tem aqui no estado, que tomou a primeira dose por AstraZeneca na primeira metade da gravidez e que necessitariam dessa intercambialidade na segunda metade da gestação para não esperar tanto tempo. Se esse dado existe, se esse dado foi apresentado. Não, não foi apresentado, mas eu acho que é um dado fácil de se obter, viu, Robinson? Não é difícil, não, de se obter isso aí, não. Certo. Tem uma outra pergunta. A nova formulação para a terceira dose é por causa da Delta? Não, essa terceira aí, inclusive, ela é por conta da africana. Eu acho que quando eles produziram, porque assim, a nova formulação ela vai acontecendo à medida que as variantes vão aparecendo. Quando apareceu a africana, né, que é a beta, a África do Sul suspendeu o uso da AstraZeneca lá, porque realmente ela não estava se mostrando efetiva lá. Muitos casos, as pessoas adoecendo, mesmo vacinando, e aí quando começaram a testar, aquele dado que eu mostrei para vocês, a eficácia dela realmente não era boa. E aí a Oxford começou a trabalhar nessa nova formulação, que está saindo agora, né, porque demora um pouco a fazer e tal, mesmo sendo de vetor viral, sendo mais fácil de manipular, demora um pouco para fazer, e aí tem que fazer o teste. É teste fase 2 e 3, e eles têm que fazer, vão fazer em torno de 8 mil pessoas no mundo todo, né? Aí está Brasil, África do Sul, tem vários países incluídos, e deve ser um processo bem rápido para eles fazerem, mas é devido à variante africana, não à delta. Ok. Uma outra pergunta vinda do YouTube não é consenso mundial, é uma pergunta um pouco extensa. Não é consenso mundial que a pesquisa de anticorpos neutralizantes contra a P-Skype é indicador de efetividade vacinal ou pós-enfermidade? Não, não é. Não existe correlato de proteção, que é o que a gente chama, por isso não é consenso. Ainda não existe um consenso de correlato de proteção, né, ela é usada, né, nos estudos de vacina, mas também a resposta, como vocês viram, eu sempre mostro a resposta de neutralização e a resposta de celular. Os dois são sempre mostrados. Então, se discute muito qual é o melhor correlato de proteção, a resposta celular ou a resposta de anticorpo neutralizante. Porque aí eu mostrei ali o dado. Caiu a resposta de anticorpo para delta, mas a resposta celular não caiu. Né? Para as variantes, para delta não, para alfa e beta. Mas a resposta de celular ela ficou lá em cima. Tá vendo? Como é complicado você usar anticorpo neutralizante como correlato de proteção? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat.
Vamos aproveitar. Mais alguma pergunta? É, então, Janeuza, a gente não pode nem perguntar a sua opinião. Você falou que tem imunologistas na área de gravidez, Acho que tem. mas Acho que não. a que a Tem gente que ter, conhece né? mais próxima da gente é você. Tudo Se bem. fosse para a gente referendar, diante do que você apresentou, dos 300 dias com a primeira dose da AstraZeneca, a gente também não conhece essa casuística das gestantes aqui que tomaram a primeira dose e que não tiveram acesso à segunda dose, né? Uhum. Diante da possibilidade Exato. de intercambiabilidade, o que é que você nos recomendaria? Olha, eu, por enquanto, esperaria um pouco ver como é que vai ser esse desempenho da Delta no Brasil. Entende? Por uma questão de segurança mesmo, da própria grávida, porque como a gente não tem estudo dessa intercambiabilidade na grávida, esperar um pouco para ver, que a gente não sabe como é que vai ser. Até agora, assim, a Delta, quando ela entrou no Reino Unido, ela avançou lá rapidamente. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente tem uma vigilância genômica péssima, né? Esse é o problema, Robson. O grande problema do Brasil é a nossa vigilância genômica, que é pesquisar o tipo de vírus que está causando infecção nas pessoas. Isso é outro problema seríssimo que nós temos, né? Mas, assim, em avançando essa cepa, eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida que precisa, sim, começar imediatamente a fazer uma segunda dose nessas mulheres de outra vacina, que seja Pfizer, que seja Coronavac. Certo. E aqui no Rio Grande do Norte já teve algum caso com essa variante Delta? Não que a gente saiba, é isso que eu estou falando, né? Ver como é que vai se comportar, professora Tessia, eu acho que foi a professora Tessia que fez a pergunta, como é que vai ser o comportamento dela, assim, o avançar dela, porque ela está, por enquanto, restrita em alguns estados, são 6 estados que elas estão, a maior quantidade é no Paraná, por enquanto são 7 lá no Paraná. Por exemplo, se ela começar a avançar muito lá no Paraná, aí, entende? A pergunta da professora foi essa: esperar pela Delta para recomendar a intercambiabilidade? De esperar um pouco para ver como é que vai ser. Eu acho um pouco, não é esperar ela tomar conta do Brasil, não. Por enquanto, são diagnosticados. A gente tem 6 estados, 7 casos no Paraná, 6 no Maranhão, 2 em Goiás, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Manaus e 1 em São Paulo. Né? Por exemplo, se no Paraná começar a aumentar muito o caso, aí não dá para esperar, não. É já começar a discutir isso, sabe? E deixar ali. Vamos, né, fazer essa discussão mais, já começar, não deixar a discussão esfriar, não. Acho que essa discussão tem que continuar, já deixar ela engatilhada e ficando de olho nesse termômetro que é o espalhamento da Delta, que para mim ela é um termômetro. E aí, caso aconteça, já puxar fazer documentos, enfim, para que esse processo aconteça o quanto antes. Surgiu uma outra pergunta aqui que eu acho que está dentro da diretriz, que já saiu. Qual a melhor recomendação para a vacinação? Primeira dose a partir de que idade gestacional e a segunda dose em quanto tempo? A segunda dose ela tem que obedecer sempre protocolo, né? A primeira dose, eu não sei se vocês estão obedecendo após o primeiro trimestre da gravidez. Aí eu realmente não sei como é que está sendo feita essa orientação, mas eu acredito que está sendo feita após o primeiro trimestre da gravidez. Isso aí eu não sei realmente como é que foi feita a orientação. A orientação é que possa ser feito em qualquer idade gestacional. Qualquer período, né? É. Eu sei que lá nos Estados Unidos eles fazem qualquer período gestacional. Isso. Tem uma pergunta. Está surgindo muita pergunta agora. Em relação à população geral, quanto à variante Delta, para quem tomou as 2 doses? É uma pergunta geral que exclui a questão da gravidez. Para as pessoas que tomaram as 2 doses, ou da Coronavac, ou da Sim. Oxford, ou da...
Essas pessoas são consideradas protegidas. Eu mostrei, né, o dado que, para a variante Delta, o que é importante é tomar 2 doses. Por isso, a nossa preocupação com esses intervalos. Daí a discussão de se reduzir intervalo, né, que alguns estados estão fazendo isso aqui no Brasil, de reduzir, né, o intervalo de dose de vacina, está tendo essa discussão agora, que o Ministério falou que, por enquanto, não vai fazer essa redução, que não vê necessidade, que, na verdade, tem gente que ainda nem vacinou com a primeira dose, que eu acho isso também importante. Para mim, mais importante do que fazer redução de intervalo é ter muito cuidado com essas liberações que estão acontecendo, porque isso sim é motivo de vírus se espalhar e novas variantes surgirem. Liberações de aglomerações, né, que você está falando. Essas liberações, e isso gera aglomeração, né? A SMS Natal fez o quê, professora Tessia? Outra pergunta aqui, doutora Maria da Guia. Existe alguma notícia que quem usou Coronavac, população geral, usar uma terceira dose? Não. É uma pergunta direcionada para fora da gravidez. É ótima essa pergunta, doutora Maria do Carmo, porque, assim, essa é uma discussão... Maria da Guia, desculpa. Essa é uma discussão que ela está já acontecendo, né, da necessidade de se fazer uma terceira dose. Por enquanto, ainda está só na discussão. A gente não está vendo avançado de doença ainda de forma grave nas populações que já tomaram a Coronavac, especialmente a população idosa, mas essa já é uma discussão que se tem. Mas a grande preocupação é vacinar ainda quem não vacinou. Mas a discussão da terceira dose, ela já existe, sim, ela é válida, né? Especialmente com a entrada de novas cepas. Inclusive, o Reino Unido, esse trabalho que eu mostrei, né, esse trabalho que eu mostrei da extensão, ele é um trabalho de extensão e de terceira dose, mostrando que a terceira dose da AstraZeneca, ela melhora muito a resposta imunológica, já é um estudo de terceira dose. Falando da necessidade, quer dizer, se for realmente necessário uma terceira dose, a vacina deles é muito boa para a terceira dose. Ótimo, excelente. Uma outra pergunta. Gestantes adolescentes 15 anos foram liberadas para receber a vacina? Acredito que sim. A Pfizer, ela está liberada a partir dos 12 anos de idade. Só a Pfizer, outra vacina não. Muito bom, professora. Muitas perguntas. Eu acho que das webinars que nós fizemos, foi a que suscitou mais participação nesse momento. Que bom. E a gente quer agradecer mais uma vez, agradecer muito e dizer que é muito bom escutar você, sua experiência, trazendo essa informação para a gente. E é isso, eu acho que a gente tem que ficar de braços dados, né, junto com o comitê da CESAP, observando, isso, seguindo o seu conselho de observar, aguardar um pouco mais. A gente estava prestes a fazer esse posicionamento, a gente havia discutido isso a semana passada com a diretoria, mas eu acho que a gente pode aguardar um pouquinho mais para ver a evolução diante desse trabalho que você mostra hoje também, da importante proteção só com a primeira dose da AstraZeneca, né? E a gente também não tem conhecimento ainda dessa casuística de gestantes que tiveram acesso apenas à primeira dose aqui no estado. Então, é o caso da gente se inteirar um pouco mais sobre isso e ficar junto nessa discussão, né? Para, enquanto sociedade, levar esse conhecimento para os nossos associados e essa orientação, principalmente baseada em evidências científicas e dissociada de qualquer outra coisa, né? De viés político e eleitoral. Sempre, né? Isso é o que sempre. importa. Sempre. Eu acho que a discussão científica ela tem que estar acima disso, né? A ciência tem que estar acima desse tipo de situação. E eu acho que é importante também a conversa com outros colegas, né, de outros estados também. Essa discussão, acho que ela tem que ser nacional. Como eu sempre falo, esse tipo de decisão, né, ele tem que ser sempre nacional. Redução de dose, aplicação em grávidas, né, que são grupos extremamente vulneráveis e importantes. Eu acho que tem que ter sempre uma conversa com todos os colegas. Esse negócio da redução da dose, eu conversei muito com meus colegas da Sociedade Brasileira de Imuno, troquei muita informação com eles sobre isso,
E em relação às grávidas também, na época a gente conversou muito com outros colegas, e eu acho que é muito importante isso, e agora essa coisa da intercambiabilidade é outro ponto importante também. E aí a gente vai acompanhando. Esses próximos dias, eles são importantes para a gente, né, acompanhar e ver esses dados que você falou, solicitando a CESAP fornece isso, e aí a gente vai conversando, né? Como a gente sempre conversa aí pelo WhatsApp, eu sempre troco figurinha com vocês, e aí a gente vai conversando. E é um prazer, sempre que precisar, eu estou à disposição. Tá bom. Pois boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, e boa noite a todos. A professora Tessa está falando